Olá, bom dia. Gratos a Deus por mais uma manhã e pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez. Hoje, leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo 5 e o versículo 6. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante no mar, e ela lhes obedecerá. Estamos nos aproximando da semana chamada Semana Santa e temos um momento chamado a Via Crucis, a Via Dolorosa. E uma pergunta que eu gosto de pensar: onde começa, onde se inicia? Pensando na liturgia, nós vemos uma localização histórica. A partir de um momento, ele começa essa Via Crucis, essa Via Dolorosa. Mas aqui, nesse texto, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nós vemos que ele está caminhando já para Jerusalém, consciente, sabendo o que o espera, sabendo que esse é o caminho da cruz, o caminho que foi iniciado lá na eternidade, nos planos de Deus. A dor, o pecado, a separação de Deus, a transgressão e a missão de vir a este mundo, de dar a sua vida para resgatar o homem que perdeu a sua comunhão. Por isso, aqui no texto, no capítulo 17, quando Jesus está se aproximando, está se dirigindo a Jerusalém. E o tempo precioso, o tempo que lhe resta, ele está dando orientações e dirigindo aos seus discípulos. E ele fala sobre a dificuldade que nós enfrentamos, a impossibilidade dos escândalos. É impossível não acontecer. Mas ele disse: ai daqueles pelo qual o escândalo vem. Ai daqueles que são pedras de tropeço, que ajudam, que contribuem para que pessoas tropecem e para que pequeninos se desviem do caminho do Senhor. Na sequência, o Senhor ensina sobre o perdão, a necessidade do perdão, a difícil missão de perdoar, algo que nós não conseguimos fazer com as nossas próprias forças. O que nós queremos é vingança, o que nós queremos é retaliação, o que nós queremos é que as pessoas que nos causaram mal sejam punidas, que a mão de Deus possa vir sobre as suas vidas. E o Senhor diz: é impossível que não haja escândalos. Mas nós não precisamos ser nós os causadores de escândalo. O Senhor fala sobre a necessidade do perdão. Temos que liberar perdão. E nesse contexto, diante dessas dificuldades, de algo que é impossível à natureza humana, não causar escândalo, não fazer outros tropeçarem. Ele fala também sobre o perdão. E aí os apóstolos dizem: Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. Diante de uma situação dessa, precisamos ter a nossa fé acrescida. É impossível para o ser humano, é impossível para nós, na nossa força, na nossa capacidade.
já que é impossível não haver escândalos. É impossível. Por isso, precisamos de uma força sobrenatural. Precisamos de auxílio do alto. Precisamos de ajuda de Deus. Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Precisamos de mais fé. Precisamos de mais força. Precisamos de mais revestimento do alto. Como precisamos do Senhor. E o Senhor disse: se tivermos a fé do tamanho de uma semente de mostarda, diremos a essa amoreira: lança-te ao mar, e assim será feito. Aqui uma linguagem está sendo usada. Aqui essas amoreiras, essas árvores que lançavam as suas raízes entrelaçando entre si. E uma raiz que diz o conhecimento que aproximadamente 600 anos permanecia no solo, aproximadamente 600 anos. A dificuldade em arrancar uma árvore desta. Mas o Senhor fala a fé, a possibilidade da fé. Se tivermos fé, ordenaremos e ela nos obedecerá. Por isso, o que nós precisamos é da fé. A fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé de que o poder de Deus, que Ele nos capacitará, que Ele nos ajudará a vencer, porque isso que Ele quer que nós façamos, que nós vençamos, que nós perdoemos, que nós não sejamos causa de escândalo, que o amor próprio não esteja acima do amor aos pequeninos, aqueles que são frágeis, fracos na fé, aqueles que estão começando a sua caminhada, a sua jornada cristã. Então, precisamos de fé, precisamos ser revestidos da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos da fé como crentes para perdoarmos, assim como Ele nos perdoou. A consciência de que somos e de que fomos perdoados. E experimentamos o perdão de Deus. E é impossível alguém condenado, alguém destinado ao inferno e que recebe o perdão de Deus. Os pecados perdoados, toda a nossa dívida paga. Quanta gratidão! Como somos gratos a Deus pela obra de Jesus lá na cruz do Calvário. Por isso, nós que experimentamos o poder de Deus, nós que cremos no poder de Deus, no perdão de Deus, é impossível que nós não tenhamos a condição de perdoar aqueles que nos causam tão pequeno dano. Por isso, que você possa meditar, que você possa refletir. Essa via dolorosa, essa via crucis, esse momento onde Jesus está se aproximando do Calvário. Ele fez isso por amor. E Ele, por nos amar, Ele nos orienta e nos adverte solenemente para que nós tenhamos o cuidado, que nós tenhamos cautela, para que nós sejamos vitoriosos. Por isso, o que eu desejo a você nesta manhã é essa fé, que você seja renovado na sua fé e que você receba a força do alto para vencer todas as coisas. Aquilo que humanamente nós não conseguimos, mas pela fé nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.